vídeo. E bom, hoje eu vou contar um pouco pra vocês de como foi essa trajetória, né? E até dar algumas dicas de tudo que eu tive que fazer e coisas nesse estilo. Porque hoje é um dia bem tranquilo, tá? A gente tá arrumando os últimos detalhes para ir viajar, mas nada de muito importante, já que já tá tudo no carro e bem definido. Então é só fazer checklists assim e ver se tá tudo certo. Mas no geral tá assim. Bom, hoje é sexta-feira, a gente vai viajar na madrugada de hoje pra amanhã. E vamos ficar a viagem ali, toda viajando para chegar lá de manhã, em torno de umas 8 horas. Essa é, bom, a ideia. E como que aconteceu toda essa loucura? Bom, basicamente eu já tinha definido que eu ia fazer ciência da computação, não importa o que acontecesse, se desse ruim a gente mudava de área, sabe? Padrão do aluno de ensino médio. E beleza. Eu tinha várias opções muito boas e eu fiz vestibulares para todas elas, como eu falei nos vídeos anteriores, só que eu passei no Unesp. Legal. Aí quando eu passei foi uma grande euforia, assim, porque eu não achei que eu ia passar. Começou assim, eu achei que eu ia passar em tudo, sem ter estudado nada, tá? Detalhe, eu basicamente não estudei para nenhum vestibular. E daí o que foi acontecendo foi que eu fui mudando de, na verdade, eu não vou passar em nada, gente, ferrou, não vou passar, não vai rolar. Passei, caramba, e agora? Entendeu? Mudou drasticamente. E ok, então até no meu trabalho eu tinha dito que eu ia ficar, entendeu? Porque o plano era que eu ficasse por lá, porque eu comecei a achar que eu realmente não ia passar em nada. Mas eu passei. E foi uma grande loucura. A primeira pessoa que eu contei foram os meus colegas de trabalho, porque eu vim durante o meu trabalho, no dia que saiu os resultados. Eu passei, na verdade, em segunda chamada. E eu fiquei muito triste, porque saiu o resultado da Unicamp e eu não passei nem na primeira fase da Unicamp, mas passei para a segunda da USP e da Unesp. Aí saiu o resultado de primeira fase da USP e não passei. E saiu o resultado de primeira fase da Unesp, que eu tava um pouco mais esperançosa. E meu nome não tava na lista de aprovados. Eu fiquei tipo, caramba, que coisa. E daí na Unesp eu estava na lista de espera. E eu comecei a fazer um monte de cálculos. Tipo, eu tô nessa posição, então eu preciso passar tantos tantos vão ser aprovados e foi uma loucura. E daí saiu a lista de segunda chamada e tava o meu nomezinho lá. E nossa, eu fiquei muito feliz. Vocês não têm noção do quanto eu fiquei feliz. Aí depois de eu falar para os meus colegas saindo do trabalho, porque eu não queria contar para minha gerente assim logo de cara, entendeu? Eu nem sabia que eu ia ir pra lá até então, eu ainda tava muito confusa. Aí eu contei pra minha mãe e pra uma amiga. Eu liguei pra minha mãe primeiro, contei a notícia pra ela, depois mandei mensagem pra uma amiga do Fundamental, que eu mandei o contato até hoje. E contei. E daí as coisas foram se encaminhando até eu realmente decidir que eu ia, né? Porque eu ainda poderia ter esperado pelo resultado do SISU. Já que já tinha saído a nota do Enem, eu tinha ido bem, eu provavelmente passaria, assim, pelo SISU. Mas seria diferente. E uma das coisas que eu quero focar aqui é que eu tinha dois conselhos, na verdade, quando eu entrei no ensino médio. Um deles era que eu precisava estudar por fora, me preparar para vestibulares e coisas desse tipo. O outro deles é que eu não precisava estudar tanto, que era só eu acompanhar bem o ensino médio que já ia ser o suficiente. E o que deu certo para mim, eu sou uma aluna bem nerd até. Então, assim, nos primeiros anos mais, né, eu acompanhava mais, até no tempo de pandemia, eu tentei me esforçar bastante para aprender as coisas do ensino médio. No último ano que eu comecei o estágio, eu não tive tanto foco, mas mesmo assim, o que deu certo para mim foi estudar só com o ensino médio mesmo, só prestar bastante atenção. E o próprio ensino médio às vezes tinha treinamentos, aí eu participei de um treinamento de matemática e coisas desse tipo, e isso deu certo para mim, para que eu conseguisse passar em um dos vestibulares. Agora, o que eu queria, por exemplo, que ia ser mágico se eu passasse, que é a Unicamp, eu não consegui. Aí para esse sim, eu teria que estudar
focada nisso. Mas eu já tô muito feliz de ter passado em alguma coisa. Então, você que vai precisar prestar os ensinos médios, assim, respira fundo. Se não deu de estudar, tenta da mesma forma. Porque não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Você tem que respirar fundo, ir lá e tentar. E tem uma grande possibilidade de dar certo, assim, sério. Porque, por exemplo, a minha posição na Unesp, eu tava em 18º lugar no pessoal de escolas públicas, né? Fiz ensino médio em escola pública e eu tava nessa vaga. De 12. Então, eu precisava que metade ou 6 pessoas desistissem para que eu entrasse. E deu certo. E eu consegui entrar, entendeu? Então essas coisas acontecem muito.